Inflação é algo bom para a economia? Por que existem as metas de inflação? E como que o Bitcoin pode ser uma proteção contra essa desvalorização da moeda? Se inscreve aqui no canal para entender tudo sobre Bitcoin e como começar a participar do futuro descentralizado. Bom, inflação é tradicionalmente vista como um aumento de preço generalizado dos produtos e serviços na economia. Mas por que os preços sobem? Existem três razões básicas e todas elas têm a ver com oferta e demanda. O primeiro motivo é o aumento da demanda de algo no mercado. Se um produto útil que todo mundo precisa começar a ficar escasso, ele tende justamente a aumentar de preço. O segundo motivo para o aumento de preços das coisas no mercado é o custo de produção. Se você é um padeiro, por exemplo, e o preço da farinha subir, obviamente você vai ter que subir o preço dos pães. Afinal, ninguém quer pagar para trabalhar, não é mesmo? O preço de produção acaba sendo computado aí no preço final do produto. E se não for assim, o negócio deixa de ser sustentável e começa a dar prejuízo. E o terceiro motivo para o aumento de preços é o aumento da oferta monetária, do número de moedas em circulação no mercado. E esse é o motivo mais traiçoeiro, porque as pessoas não percebem a entrada de novas moedas na economia, só percebe quem está de olho nos dados da base monetária do Banco Central. E quando um Banco Central injeta mais moeda na economia, o dinheiro fica mais abundante e surge uma sensação momentânea de crescimento econômico. Só que o efeito de longo prazo é o oposto, o enfraquecimento da moeda e do poder de compra dela. Por isso que uma nota de R$100 hoje não faz mais um rancho no supermercado. O dinheiro perde o poder como reserva de valor. É como se a moeda fosse um suco de laranja e você é o Banco Central. E toda vez que você sentisse sede, você colocasse mais água no suco. Assim, você sem esforço nenhum, sem ter que espremer mais laranjas, aumenta a quantidade de suco que você tem. E aí, voilá, né? A mágica da multiplicação acontece. Só que vai chegar um ponto em que o suco deixa de ser suco e vira só uma água suja, porque ele foi ultra diluído. A mesma coisa acontece com o dinheiro. Os bancos centrais seguem injetando mais água no suco, ou seja, seguem diluindo o poder de compra das moedas. É o que aconteceu com o cruzeiro, com o cruzado e todas as moedas da época da hiperinflação aqui no Brasil. E é o que acontece hoje com uma nota de R$100, por exemplo. Hoje uma nota de R$100 tem o poder de compra de R$16 de antigamente, de 94, quando o real foi lançado. Os bancos centrais e os governos como um todo não fazem o dever de casa, não fazem reformas tributárias, fiscais, não economizam em caprichos políticos, tomam dívidas e acabam recorrendo à criação de novas moedas para tentar compensar os problemas que não se resolvem imprimindo mais dinheiro. E a saída mais fácil é fazer expansão monetária. Igualzinho no exemplo do suco. Mas essa saída destrói com as propriedades da moeda. Tá, Carol, beleza, mas se a inflação é tão ruim assim, por que os economistas, os governos dizem que inflação controlada e estável é bom? Inclusive, eles trazem metas de inflação. Bom, primeiro que a taxa de inflação que a gente usa hoje tem origem na inflação do ouro. Existe um cálculo que estipula que as descobertas de novas jazidas e a mineração do ouro coloca no mercado 2% a mais de ouro por ano. Ou seja, 2% seria a inflação do ouro, quanto ele expande seu balanço. E até 1971, as moedas eram lastreadas em ouro. Os bancos centrais não podiam imprimir mais moedas do que tinha de ouro nos seus cofres. Só que quando as moedas governamentais, quando o dólar perdeu o lastro no ouro, automaticamente todas as outras moedas globais, governamentais, ficaram sem lastro também. Mas mesmo sem esse lastro no ouro, a meta de inflação permanece. A diferença é que os bancos centrais expandem seus balanços muito mais do que 2% ao ano. O Banco Central americano, por exemplo, o Fed, imprimiu 27% a mais de moedas em 2020. E o Bacen, o Banco Central brasileiro, imprimiu quase 50% a mais no ano passado também. Mas não foi só em 2020 por causa da pandemia aí que os bancos centrais precisaram expandir seus balanços. É muito fácil culpar a pandemia por um comportamento que é anterior a ela. Se a gente olhar o gráfico de M1, de base monetária brasileira e americana também, ou de qualquer outro banco central, a gente vai perceber que essa criação de moeda já vinha acontecendo de forma cada vez mais acentuada. Ela só foi exacerbada pela pandemia. Tá, beleza, mas por que então que os bancos centrais escolhem políticas inflacionárias? Porque de acordo com a teoria econômica moderna que guia as políticas monetárias dos bancos centrais atualmente, essa perda de valor da moeda causada pela inflação incentiva o gasto,
o consumo e o investimento em ativos financeiros. Isso impulsionaria o crescimento econômico. E essa forma aí de conduzir a economia incentiva os empréstimos, investimentos em ensino superior, a compra de casas, carros, etc. Só que, por outro lado, ela reduz o custo da dívida governamental ao longo do tempo. Percebe que a teoria econômica moderna estimula o consumismo e força o endividamento das pessoas. Enquanto isso, os governos não precisam economizar nada porque automaticamente a dívida se reduz. Um belo exemplo dessa necessidade desesperada de estimular a economia através do consumo está acontecendo nos testes do Yuan digital chinês, que, segundo a reportagem lá do Wall Street Journal, vai ter data de validade para que as pessoas utilizem esse formato de dinheiro digital. Imagina o nosso dinheiro real, por exemplo, com prazo de validade. Isso tudo para estimular que as pessoas continuem consumindo e poupando menos. Resumindo, inflação é quando a moeda perde seu poder de compra. Os produtos, bens e serviços ficam mais caros porque, na verdade, a moeda enfraqueceu. Quando esse processo sai do controle, acontece o que a gente já viveu aqui no Brasil nos anos 80. O que a Argentina, Venezuela, Zimbábue e a Nigéria estão passando agora. Um processo hiperinflacionário. A hiperinflação acontece quando ninguém mais confia na moeda, quando a credibilidade no valor dela desaparece completamente. E a causa da hiperinflação é justamente a criação desenfreada de moeda pelo governo para se financiar, derrubando toda a economia até o colapso. São criadas novas notas com denominações maiores para justamente compensar a destruição do valor. Como no Zimbábue, por exemplo, onde foi lançada uma nota de $1 trilhão. Com notas bilionárias, a população lá empobrece cada vez mais. Como nessa foto aqui, onde as pessoas carregam uma placa dizendo bilionários famintos. Então as notas têm valores altíssimos, mas valor algum. E na economia as coisas acontecem gradualmente, então, de repente. Um processo hiperinflacionário não acontece do nada. Ele é resultado de muitos anos de inflação constante e descontrole fiscal. É como um copo d'água aí que fica pingando uma gota a cada 10 segundos. Em algum momento esse copo vai sim transbordar. Só não se sabe exatamente quando. É esse gotejar da inflação lenta e gradual que está acontecendo com o dólar e com o real. O dólar, por exemplo, já perdeu 97% do seu valor em 100 anos de história. E o real já perdeu 85% do seu valor em 26 anos de história. Esse processo é o que causa a pobreza que a gente vê mundo afora. Quem tem acesso a ativos financeiros, a bens e a mecanismos de preservar patrimônio consegue compensar essa depreciação da moeda. Agora, as pessoas mais pobres, que não têm dinheiro nem para comer, quanto mais para comprar ativos financeiros, são as que mais sofrem com essa destruição financeira causada pela inflação. É o famoso efeito Cantillon, ou Cantillon. Tem um post lá no nosso Instagram que explica justamente como que esse efeito funciona. Confere lá e nos segue no Instagram também. Agora, Bitcoin é o oposto das moedas fiat. Ele não sofre inflação, pelo contrário, ele deflaciona. A deflação é o oposto da inflação. Com a deflação, os produtos ficam mais baratos e o dinheiro se valoriza. O Bitcoin se valoriza porque ele tem um número limite de unidades que podem ser criadas, 21 milhões. Ele tem a rede também mais descentralizada, mais segura do mundo. Não tem como ninguém hackear e forçar a criação de mais unidades de Bitcoin. Diversas propriedades dão valor ao Bitcoin, mas a principal delas é a escassez. À medida que a demanda por Bitcoin aumenta, o preço do Bitcoin também aumenta, porque a oferta ela não acompanha a demanda. E se a demanda aumenta e o número de Bitcoins não aumenta, é o preço que sobe. Isso quer dizer que o poder de compra do Bitcoin aumenta com o tempo e com menos Bitcoins você consegue comprar mais coisas ao longo dos anos. Um exemplo disso é que o Bitcoin há 6 anos atrás comprava um computador. 2 anos atrás ele começou a comprar um carro. E hoje o Bitcoin está na faixa de 300 mil reais e a gente consegue comprar uma casa com ele hoje em dia. Só que falar de deflação deixa muitos economistas de cabelo em pé. Existe uma baita preocupação com o tal da espiral deflacionária. Essa teoria fala que se o dinheiro for deflacionário, as pessoas perceberiam que os produtos ficam mais baratos no futuro. E elas então parariam de consumir no presente e postergariam o consumo. Em tese, essa diminuição do consumo atrapalharia o crescimento da economia. Mas também nunca existiu uma economia deflacionária de fato para saber se seria mesmo dessa forma. E quem disse que crescimento constante é sustentável e que é possível? A gente vive num sistema financeiro que busca esse crescimento constante. Mas o que acontece, na verdade, são bolhas financeiras cíclicas e cada vez mais pobreza.
Será que um dinheiro deflacionário não estimularia as pessoas a consumirem de forma mais consciente e menos por impulso? Será que as pessoas só comprariam o que tivesse muita qualidade ou fosse realmente necessário? Por isso, começar a estudar hoje o Bitcoin é extremamente importante, porque é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem a chance de conhecer um dinheiro de fato deflacionário. E ele é uma antítese frente a tanta manipulação econômica e a falta de confiança financeira que a gente tem hoje nas moedas fiduciárias. E quem tiver consciente dessa ferramenta valiosíssima que é o Bitcoin, pode estar à frente da curva e proteger melhor o seu patrimônio e o da sua família. E a gente tá aqui, eu e a Cacá do Uzi Cripto, para te ajudar. Vem com a gente e opt out!